Retornando com Sociedade em Ação desta sexta-feira, dia 11 de setembro, recebendo a Associação dos Portadores de Fibrose Cística em Novo Hamburgo, a doença mucoviscidose. Mucoviscidose. Estamos com a presidente Elizabeth Bax. Presidente, falar um pouco agora da associação. Falamos no primeiro bloco muito dessa doença, uma doença que eu particularmente não conhecia. E essa associação, as atividades, algumas atividades a senhora já falou, temos reuniões periódicas. Sim. Pode falar um pouco do que constitui, que é feito na associação? Então, a associação, ela faz todo o acolhimento ao paciente com diagnóstico recente. Nós mandamos planilha dos medicamentos todos os meses para a Secretaria Estadual da Saúde, acompanhando o tratamento, inclusive a adesão, que é a parte mais difícil. Para se trabalhar isso, nós temos reuniões periódicas com os pais, trabalhando exatamente essas questões, a dificuldade de se aderir ao tratamento, porque se nós formos pensar, é um tratamento que requer muitos cuidados e com o tempo esse paciente, muitas vezes, com o decorrer, vai chegando na adolescência, isso e aquilo, ele vai muitas vezes largando e deixando de fazer como deveria fazer e acaba tendo o seu estado de saúde prejudicado, ou seja, há um agravamento daí da doença. Então, são ações que a associação faz. Nós, além de encaminharmos esse paciente, a gente controla junto à farmácia e junto aos outros municípios também, se ele está realmente retirando o medicamento, além de toda uma luta para que haja a garantia do tratamento para esse paciente, porque geralmente tem faltado medicamentos que são extremamente importantes, porque são medicamentos que eles são usados diariamente, não tem como interromper, principalmente os antibióticos. Muitos são importados, é um tratamento muito caro. Como o sistema de saúde, agora eu quero fazer essa pergunta, como o sistema de saúde está aparelhado para atender a camada da população que muitas pessoas, infelizmente, não têm dinheiro para comprar um antibiótico caro importado? Nenhum teria. A fibrose cística custaria em torno de R$15 mil por mês. Por mês? Por mês, para cada família, cada paciente. Nossa! Então, assim, são medicamentos importados de alto custo, né? Muitos vêm da Europa, outros dos Estados Unidos, a maioria poucos a gente tem aqui. É um tratamento que, mantendo ele com esse tratamento, ele fica menos tempo no hospital, ele interna menos. E a gente tem recorrido, então, através de uma ação judicial desde 2000. Nessa época já foi a Supremo e a associação aqui de Novo Hamburgo ganhou para abastecer o Rio Grande do Sul e foram os primeiros medicamentos na época importados que chegaram. E que nesse processo tem inclusive a evolução tecnológica para acompanhamento dessa doença. O Estado geralmente tem deixado faltar, mas para isso existem outras ações também. Então, a gente tem frequentemente reuniões no Ministério Público da Infância e Juventude em Porto Alegre, porque ainda a maioria são crianças e adolescentes, e estipulamos junto também ao juiz em Porto Alegre, na 10ª Vara, para a manutenção desse tratamento. Então, é uma luta contínua, porque assim... Judicial? É judicial e pessoal, o Estado não... e tem faltado. Hoje tem faltado 3 medicamentos, estão faltando. Um é importado, é um antibiótico, inclusive por inalação. Já estamos nos mobilizando em relação a isso junto ao Ministério Público, além da vitamina A, D e K, que eu falei antes, e além da dieta líquida para sonda, para aqueles que se alimentam por sonda, porque grande parte dos pacientes fazem ainda, além da alimentação normal oral, eles têm que ter uma alimentação hipercalórica, exatamente pela perda, né, contínua de calorias, eles têm que muitas vezes fazer essa reposição via sonda, né, ou nasogástrica ou através de uma gastrostomia que eles têm, um aparelhinho, o medidor que é ligado direto no estômago. Então, essa é uma luta contínua para manter o tratamento que, na verdade, é um direito, né? É um direito à vida, está na nossa Constituição, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever da família, que é o nosso dever enquanto pais, que é dever do Estado e da sociedade, né? A garantia principalmente da criança ali, né? Principalmente da saúde. Então, é uma luta que a gente tem feito já há 16 anos. Quando nós abrimos a associação em Novo Hamburgo, já visando o Vale dos Sinos e depois abrangendo o Rio Grande do Sul, a primeira coisa que se fez,
Eu fui atrás de fundações americanas e na Europa, e lá os pacientes já estavam chegando à vida adulta, e aqueles estavam morrendo com 8, 10 anos, 12 anos, né? Então a gente começou logo de início já essa briga contra o Estado. Novo Hamburgo é vanguarda no Rio Grande do Sul? Novo Hamburgo a gente tem a nossa sede, na verdade a gente tem pacientes em todo o estado. Vocês ajudam pacientes só daqui da... Não, do Rio Grande do Sul inteiro, inclusive fora, porque a gente tem pacientes que vêm fazer transplante de pulmão. Olha a importância desta associação Sim. que está aqui no Sociedade em Ação de hoje. Ajudam pacientes com esse tipo de problema do Rio Grande do Sul todo. E fora, porque nós temos pacientes do Rio de Janeiro que já fizeram, Brasília. Quando eles vêm para fazer o transplante de pulmão, que é o último estágio, a necessidade é muito grande, automaticamente a associação acolhe, porque é um paciente que está aqui, que vai ficar muito tempo na fila do transplante de fora, e que ao mesmo tempo ele tem que tratar a fibrose cística, então não é só a troca do pulmão, né? Ele vai ter que fazer tratamento para a doença também, a gente acolhe também. Então são várias frentes de ações da associação, e a gente sempre tenta mobilizar a comunidade. A gente sempre aceita da comunidade, por exemplo, o leite, né, em pó, que é um suplemento a mais que a gente dá, principalmente para as famílias mais carentes, além deles receberem do Estado a alimentação hipercalórica, mas principalmente pela falta que geralmente é constante. E ainda assim, para se ter para aquelas famílias mais carentes, a gente geralmente faz campanhas do leite também em Novo Hamburgo. Eu quero bater nessa tecla de ajuda à associação. O programa é para alertar a comunidade, a sociedade, que existem pessoas como você, associações como a tua, que ajudam terceiros. Dia 26 tem uma caminhada. Isso. Por favor, produção, na tela a chamada dessa caminhada no dia 26 de setembro. Pode 26, falar um pouco dessa caminhada? Sim, dia 26 de setembro, então, a gente vai comemorar o mês, na verdade, o mês da conscientização, né, e da fibrose cística, da divulgação da doença. Então, nesse dia, no dia 26, a gente convida a comunidade de Novo Hamburgo a participar. Às 9 horas, na Praça ali do Imigrante, nós estaremos saindo, iremos em direção ao shopping, com uma caminhada com balões, com panfletos para entregar para a comunidade, para que a gente possa, na verdade, né, comemorar e divulgar, comemorar porque é o mês nacional de divulgação da fibrose cística, que na verdade é o dia 5. E principalmente para conscientizar as pessoas que a doença existe, que é uma doença que na verdade é extremamente grave. Existem sintomas confundidos com pneumonia ou com diarreias ou desidratações que os pediatras ainda fazem confusão, porque não pensam em fibrose cística, e que ela precisa ser tratada, e que a incidência aqui na nossa região é muito alta. É muito alta. Temos mais fotos da associação, fotos de atividades, da caminhada. Fique passando, Alex, a nossa produção ajudando aos poucos. É mais uma da caminhada, né? Essa do 26, outro... Aqui a gente tem uma parceria, na verdade, né, com a instituição Unidos pela Vida, que trabalha só com divulgação da doença, uma entidade, inclusive ela é paciente de fibrose cística, a presidente dessa instituição, desse instituto, e ela faz só o trabalho de divulgação. Então ela tem a parceria da gente aqui no Rio Grande do Sul, né? São as... A criança, o olhar da criança. A criança que sofre muito, né? Porque não tem uma vida cotidiana como os outros amiguinhos, as outras amiguinhas. Na verdade, a gente tenta fazer com que eles se sintam dentro de uma normalidade, que eles se sintam, né, dentro de um ambiente normal. Mas é exatamente essas reuniões que são extremamente importantes com os pais. Aqui a foto é também de uma reunião com pais, exatamente da conscientização e da necessidade da adesão ao tratamento, da questão psicológica. A gente traz psicólogos para conversar também. Psicológica é tudo, né? Sim, assistentes sociais. Aqui é o teste do pezinho também, que a gente faz, toda uma divulgação da importância do teste do pezinho, né, para o diagnóstico da fibrose cística. E principalmente ainda, como ele é muito recente, que é extremamente importante que os profissionais da saúde, professores, comunidade em geral,
talvez eu tenha um vizinho ou alguém na escola, um aluno, enfim, que tenha todos os sintomas e que talvez, se eu tiver um pouco mais de conhecimento, né, eu posso direcioná-lo ou tanto para a associação que vai encaminhá-lo para fazer o diagnóstico, ou até mesmo para algum pediatra. Como sobrevive a associação? A sala é cedida pela Prefeitura de Novo Hamburgo. O jurídico, para conseguir os remédios para os pacientes. Como é que esse processo, quanto vocês gastam mais ou menos por mês? Como é que a associação sobrevive? Na verdade, o nosso trabalho é totalmente voluntário, né? Então a gente sobrevive de campanhas, tipo assim, rifas, né? A gente faz rifas e aí a gente vai atrás de um brinde, daí os pais vendem. Isso é para manutenção do telefone, manutenção muitas vezes sala, né? do correio, né? A gente necessita muitas vezes mandar medicamentos para alguém lá de Uruguaiana, Santana do Livramento tem paciente. Pelo Sedex não é barato. Isso, né? então assim, ou alguma máscara, né, de nebulizador ou alguma máscara de fisioterapia. Então a gente geralmente busca através dessas campanhas arrecadar para que a gente possa fazer essa manutenção. E como a pessoa que está observando o nosso bate-papo, o telespectador, que ajuda sempre alguma entidade filantrópica, pode ajudar a associação? Então, a gente faz a campanha do leite em pó, que é extremamente importante, que a gente tem sempre algumas parcerias todos os meses, né? Inclusive o Banco de Alimentos, eles geralmente nos passam leite em pó para que a gente repasse para essas crianças. Um abraço ao Elton, né? Isso, Seu Elton, importantíssimo aqui no município e ajuda na região. E automaticamente a pessoa pode entrar em contato com a associação. Telefone? Né? 3035 6870. 3035 6870. Telefone na tela, 3065 6870. Então assim, a gente sempre aceita, né? Qualquer tipo de ajuda é extremamente importante. Quando se necessita, muitas vezes, inclusive de comprar as máscaras, elas são bastante caras e elas são indicadas para o processo de fisioterapia. É uma máscara diferente. É uma máscara EPAP, que cada máscara custa uma média de 470, 480 reais. Uma máscara? Uma máscara. Porque ela tem um aparelhozinho e o paciente vai assoprar naquele aparelho para que abra as vias respiratórias de pequeno e grande calibre, para que ela possa expelir todo dia. O paciente tem que tirar aquela montoeira de secreção que vai acumulando no pulmão. É como se tu sacudisse um tapete todo dia cheio de poeira. O deles é cheio de muco, né? Então, aí geralmente a gente entra em contato com algumas empresas e automaticamente a gente passa o orçamento e passa o contato da empresa direto para a venda ali da máscara e automaticamente daí a coisa é direta e a gente aceita só o produto. É extremamente importante. Estamos na reta final, presidente Elizabeth Bax, da Associação dos Portadores de Fibrose Cística. Olhe para a câmera à tua esquerda e fale para o nosso telespectador ajudar a associação e o telefone de contato na tela, por favor, produção. Fique à vontade, presidente. Obrigada. Então, a Associação da Fibrose Cística, na verdade, ela é movimentada por pais. Nós somos pais de pacientes. Ela é uma doença extremamente grave, ela é progressiva e ela necessita de conhecimento e de apoio. Esse grupo de pais há 16 anos em Novo Hamburgo atende toda uma população hoje do Rio Grande do Sul, porque tomou uma proporção muito grande. Então, qualquer ajuda, qualquer benefício, alimentação hipercalórica, leite condensado, bolachas, tudo que é hipercalórico, podem ser repassados para a associação e vai ser recebido de muito bom grado. O telefone é 3035 6870. Agora sim, 3035 6870, o telefone da associação. Telefone então, 3035 6870. Nós estamos lá das 10 às 15 horas. Todos os dias tem um voluntário lá atendendo das 10 às 15 horas. E é extremamente importante, então, essa divulgação. E quanto mais a comunidade, mesmo não sendo pai, quiser participar desse grupo, dessa caminhada no dia 26, vai ser muito bem acolhido, muito bem recebido e nós só temos que agradecer tanto essa oportunidade de estarmos aqui divulgando a doença,
como também qualquer tipo de auxílio, apoio, inclusive com trabalho voluntário. Porque como associação a gente sempre tem alguém voluntário lá atendendo o telefone, fazendo correio. Qualquer pessoa é bem-vinda para isso. Um abraço também é muito bem-vindo às vezes, né? Muito. Vá lá abraçar algum paciente, alguém que precisa de apoio. Pois bem, obrigado, presidente. Muito obrigada pela oportunidade. O Sociedade em Ação fica por aqui. Nesta sexta-feira vem aí o Momento Ginástica e logo após o Jornal do Meio-Dia na apresentação de Valdir Aisman. Um beijo no seu coração. Segunda-feira, 11h30, aqui na Vale TV. Tchau!